Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. A gente está no mundo para ser amado e para amar e acomodar as angústias que é a vida dentro dos amores. Viver é uma sequência de angústia. E o amor é um colchão que te permite dormir, se desligar um pouco dessas angústias, ter onde deitar. Eu sempre tenho uma curiosidade de ver com o olho daquela pessoa. Se eu pudesse arrancar o olho dela, colocar no meu e falar assim: "Tá, deixa eu ver o que você tá vendo, porque eu não tô conseguindo entender como que a gente chegou em lugares tão diferentes, sendo que a gente partiu do mesmo ponto". Então eu tenho uma curiosidade infinita por esse universo que é o outro. Essa é a Cris Bartz, uma das criadoras e apresentadoras do Mamilos, um dos podcasts mais ouvidos e admirados do Brasil. A Cris é conhecida pela sua capacidade de conduzir conversas, às vezes até polêmicas, mas sempre abertas, sensíveis, respeitosas e mais um tanto de adjetivos que tem a ver com o lado bom do ser humano. Eu sou o Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. A Cris Bartz é mineira. Importante começar com esse ponto porque ela é uma mestra na arte do caos, de contar os seus e de ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis para contarem os delas. E para nossa sorte, ela está plugada numa máquina de gerar e compartilhar essas conversas enriquecedoras, que é o Mamilos, um dos podcasts mais escutados do Brasil, e nos muitos outros projetos que ela se envolve, como seu mais recente Crônicas de um Cuidado. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com a Cris antes desse papo, e já tinha ficado muito impressionado com a sensibilidade dela, e de como a palavra e a conversa pareciam ser os meios onde a sua expressão artística e visão de mundo se manifestavam claramente, através da sua fala precisa, magnética e respeitosa, e de uma escuta atenta e amorosa. Nessa conversa, eu consegui entender melhor por que, mesmo abordando temas difíceis, ela consegue despertar tantos sentimentos bons na gente, e como isso acaba se voltando para ela. Quando ela se lembra da primeira cena em que a sua vocação se manifestou, já dá para ver que esse dom da conversa já estava começando a ser colocado em prática. Primeira cena que vem à minha mente, a minha família é muito religiosa, né, minha família é testemunha de Jeová, e eu sempre achei muito difícil tudo que eles fazem, a religião que eles seguem, olhando agora, né, a posteriori. Mas quando eu olho para trás e lembro que uma menina de 7 anos tinha que bater na porta dos outros para convencer que o Deus dela que era o certo, ela teria que manter esse nível de conversa na porta de uma pessoa que ela não sabia quem é, e ela inclusive ficava apavorada de ser alguém da sala dela. Olha, eu olho assim e falo: "Olha, talvez ali tenha começado alguma coisa, hein". Mas se você tivesse que escolher uma cena específica, real, Eu acho que é essa cena de se arrumar para sair de casa com uma bolsa que tinha uma bíblia dentro, bem novinha, com 7 anos, sabendo que aquela tarefa que eu ia fazer, eu nem queria fazer e era muito complexa. Eu lembro da minha cabeça pensando nisso, lembro direitinho. Lembro inclusive quando eu ia para a igreja e terminava a reunião, eu pedia para o meu tio a chave do carro e eu atravessava a rua e entrava no carro como se eu tivesse 20 anos, virava o volante e falava assim: "Nossa, um dia eu vou ter um carro, eu vou embora e nunca mais eu vou olhar para trás, nunca mais farei isto". Eu era muito dramática. eu ouvi já, obviamente, muitos programas e já ouvi você falando muito sobre como é que é o processo. E você fala que você se prepara muito para as conversas. Então, eu fiquei pensando quando você trouxe essa cena, me colocando no lugar dessa menina, eu acho que quando você vai enfrentar alguma coisa muito desafiadora, eu acho que esse preparar talvez pudesse fazer parte desse teu ritual interno que você desenvolveu para enfrentar esses desafios, né? E eu achei muito interessante quando você falou que você estava ali na porta, que você ficava apavorada, mas mesmo assim você enfrentava.
Que eu acho que isso é uma característica muito interessante do que você faz hoje em dia, que você tá ali numa vanguarda da conversa, enfrentando temas, que são temas polêmicos, né, como diz o próprio nome. Então eu acho muito interessante como é que esse enfrentamento, através da preparação e desse confrontar com esse apavoramento, é uma coisa que você parece trazer até hoje. Menino, será que eu sou uma viciada em apavoramento? Fico me questionando o quanto eu tenho uma disposição para desafios. Eu vivo falando um pouco sobre isso, assim, eu gosto muito de atravessar portais. Eu gosto muito de quem eu sou depois que eu atravesso cada um desses portais. E embora eu continue valorizando extremamente a preparação, tem uma pequena diferença hoje. Eu também já acredito na quantidade de atravessamentos que eu já carrego. Então não é só o que vem de fora para dentro nessa preparação, é também todo mundo que mora aqui dentro que já trouxe alguma coisa. Eu já tenho alguma bagagem dentro e hoje eu consigo reconhecer isso um pouco melhor e fazer esse cruzamento com o que está fora, com o que está dentro. É como se você tivesse já a sua própria Bíblia. Sim, ela está super rabiscada, assim, às vezes arranca umas páginas, ela não termina nunca, mas sim, é uma bíblia. Quando você fala de viciado em desafio, eu sinto que você tá acostumada a esse tipo de coisa, porque eu acho que quando a gente fala dessas experiências que forjam quem a gente é, eu acho que você é alguém que enfrentou medos. Você sabe lidar com esse desconforto do medo e do pavor. E eu acho que isso é uma característica que você tem utilizado. Olha, talvez o que eu faça é aproveitar o que a vida me deu de melhor. Faltaram diversas coisas, mas eu ganhei uma dose muito grande de coragem. E aí talvez eu tenha tido uma inteligência implícita de saber usar exatamente o que eu ganhei. Se você tem muita coragem, logo enfrente desafios. Eu acho que casou um senso de sobrevivência desde muito cedo, de precisar sobreviver, de precisar manter uma unidade de celular, espiritual, com atravessar esses portais que são os desafios. É como se você tivesse o dom de saber usar os seus dons, né. É, eu acho que a vida é muito mais intuitiva do que a gente gostaria de fazer parecer. Uma das coisas que mais me irrita é a pessoa falar assim: "Não, olha, a gente tem que se manter racional, porque o emocional, essa pessoa é muito emotiva, é muito difícil lidar com ela". Eu entendo que a gente precise rotular algumas situações para entender melhor, porém não existe isso, né, a gente sempre vai sentir antes de racionalizar, então não existe uma dissociação entre essas 2 coisas. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme ou alguma situação? Você sabe que eu li o Emoção Criativa, né, o seu livro é muito legal, eu gostei muito dele, e ele tá todo rabiscado, eu converso muito com os livros, porque eu fico numa ansiedade de elaborar aquilo que eu tô imaginando na hora que eu tô lendo, e aí não tem ninguém para comentar, e eu converso com o próprio livro. E eu tenho essa pergunta sobre uma cena de impacto, e aí eu vou ser obrigada a repetir o que tá lá, porque é a verdade. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas vamos lá, devia ter uns 12, 13 anos. Eu assisti o filme Os Últimos Passos de um Homem, com o Champagne e a Susan Sarandon. E eu lembro que eu estava em casa assistindo sozinha de noite, eu chorava, mas eu chorava, assim, do corpo sacudir, a ponto da minha mãe acordar, vir e falar assim: "Minha filha, o que está acontecendo?". Aí eu falei: "A vida é muito complexa, mãe, é muito complexo". Eu só conseguia falar isso. E eu lembro exatamente da cena, porque é a cena onde tem aquele homem passando no corredor da morte para ser executado, acompanhada da pessoa que está liderando ele espiritualmente nesse processo de responsabilização nos últimos passos que ele está dando, e o quanto é complexo aquilo. Ele matou uma pessoa e ele também é muita coisa além disso. Então, eu sempre falo isso, né, eu carrego isso até hoje, eu falo: "As pessoas são muitas coisas, as pessoas são muitas coisas". O outro é sempre um universo enorme. Então, quando eu olho para trás, eu acho que essa cena especificamente dessa obra me marcou profundamente e já explicava um pouco de quem era eu, do olhar que eu desenvolveria para o mundo.
É como se você tivesse uma capacidade de se conectar com a complexidade dos seres humanos, e ali naquele momento você viu que uma condenação à morte não tem como dar conta de fazer justiça a tudo que aquela pessoa enfrentou para chegar até ali e fazer o que ela fez. Acho que é uma capacidade de compreender o outro, essas múltiplas camadas que compõem o ser humano. Eu carrego uma compaixão muito grande. Eu sempre tenho a curiosidade de ver com o olho daquela pessoa. Se eu pudesse arrancar o olho dela, colocar no meu e falar assim: "Tá, deixa eu ver o que você tá vendo, porque eu não tô conseguindo entender como que a gente chegou em lugares tão diferentes, sendo que a gente partiu do mesmo ponto". Então eu tenho uma curiosidade infinita por esse universo que é o outro. E aí eu tenho 2 palavras que eu faço carinho nela sempre. Eu carrego uma em cada ombro, que é a alteridade, é realmente entender que esse outro é um ser completamente diferente de mim, ele é outra coisa além de mim, não é um espelho, né, ele é realmente outro. E é a compaixão, esse outro é muita coisa que eu não entendo, que eu não sei, que eu não compreendo. Então eu fico pensando no quanto a gente estuda o universo, a galáxia, tamanho disso, infinitamente inexplorável. Mas as pessoas são isso também, até porque elas são plásticas, e mesmo que você conheça alguém aqui agora, daqui 2 anos que vocês se encontrarem, ela já vai ser outra pessoa. É conseguir olhar para as pessoas como um mistério e se apaixonar por esse mistério. Acho que tem isso sim. É cheiroso isso, né? Porque a hora que você realmente consegue entender o que que a pessoa tá falando, você fala: "Caramba, entendi. Olha aí, gente, entendi como que ela chegou aqui. Como de onde saiu esse raciocínio? Por que que ela decidiu traçar esse caminho?". É claro que a gente está falando de conversas que muitas vezes as pessoas se dão conta disso ao longo do caminho, porque poucas vezes a gente está integralmente consciente do que está nos movendo, né? Cada vez com a vida mais agitada e com o excesso de informação, parece que a gente vai apertando esse lugar da consciência plena. Eu faço isso por aquilo. E essas pequenas pílulas, esses encontros. E eu não tô falando aqui só do Mamilos, né? Eu tô falando dos encontros que eu tenho com diversas pessoas em diversas ocasiões. E a gente tem a oportunidade de analisar juntos pensamentos sobre determinadas situações e entender o que que um pensa, o que que o outro pensa. Você falou de uma coisa que eu considero uma característica e um talento muito raros e que você está muito em contato, que é essa capacidade de pegar o olho da pessoa, né, e se colocar no lugar, e aí fazer isso tanto a ponto de conseguir entender, ou pelo menos sentir que entendeu essa perspectiva dela. E eu queria te perguntar se você se lembra a primeira vez que você teve essa sensação de conseguir olhar pelos olhos dos outros. Eu posso falar da primeira vez quando a minha mãe se separou. Eu conseguia saber exatamente por que que ela estava fazendo aquilo. Mesmo sendo muito nova, eu tinha 9 anos, eu conseguia entender por que que aquilo era fundamental para que a gente pudesse ter alguma vida, para que a gente pudesse sair de onde a gente estava, e eu achei aquilo extremamente corajoso, muito corajoso. A situação era muito adversa, muito perigosa, e ela ter feito isso me marcou muito. "Não, eu vou fazer esse rolê, mas como? Não sei, mas eu vou fazer". Então, assim, eu não roubei, eu tenho de onde tirar. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Até por causa do emoção criativa, eu fui me permitindo usar esses nomes no meu trabalho. Mas eu não sou artista. Emoção criativa, mas eu nem sei se eu sou criativa. Então, até pensar se dá liberdade de usar essas palavras que parecem pertencer a um outro universo, é uma novidade. Mas e qual seria um momento emblemático dessa sensação? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Minha cabeça é o último, porque ele tem a ver também com o que você estava falando sobre quando eu percebi que o outro, o que eu entendi um pouco, que a gente tem que ser bem humilde nisso, esse outro. O último projeto que eu coloquei no ar, que foi um projeto solo, se chama Crônicas de um Cuidado. Extremamente desafiador, é um projeto sobre saúde mental, e eu sentava online com pessoas que eu nunca vi durante 1 hora,
essa pessoa me contava a parte mais difícil da vida dela. Por que que ela tinha desenvolvido uma questão mental. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que que ela desenvolveu. Então eu precisava conhecer um pouco aquela pessoa, a trajetória daquela pessoa. Depois eu pegava esse material de 1 hora, criava um roteiro e eu ia colocando o meu olhar em cima da história da pessoa. Então, vinha uma passagem da fala dela, vinha o meu olhar sobre aquilo que ela estava dizendo. Uma passagem da fala dela e depois o programa ficava com 20 minutos. No final, eu contava por que que eu quis contar aquela história. Foi um projeto muito difícil, porque ele lidou com questões muito complexas, né, que passam pela hecatombe que a gente está de problema de saúde mental, desde depressão, bipolaridade, questões que são as que mais me interessam, que elas não estão necessariamente rotuladas, mas elas são extremamente vividas. Pessoas que se sentem com muita dificuldade de lidar com a própria angústia, que se sentem desintegrar no mundo diante das adversidades. E eu fiz isso com 30 pessoas diferentes. Cada semana eu sentava com uma pessoa e no final saía isso. O que que mais me tocou nesse projeto? Eu ouvi aquela pessoa com uma intensidade muito grande, porque é a forma como eu sei trabalhar. E no final a pessoa virava para mim e falava assim, eu ficava testando se eu estava entendendo a história. Mas quando você fez isso, foi assim, assim, assim? Por acaso você percebeu que isso, logo aquilo? E as pessoas viravam no meio das conversas e falavam, nossa, é mesmo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido. E aí, quando eu chegava no final, sempre mandava as histórias antes para as pessoas, para elas ouvirem, porque é uma responsabilidade. Você sabe que a pessoa está doente, você está falando daquilo da vida dela e vai colocar no ar. Então, eu sempre mandava para as pessoas ouvirem antes. E, meu Deus do céu, as pessoas agradeciam muito e elas agradeciam não só o fato de eu ter contado a história dela, mas o olhar com que eu olhei para aquela história. Sendo que ela não sabe que eu usei o olho dela mesmo. Então foi um projeto muito importante para mim, me deu muitos presentes, eu ficava muito preocupada com a minha equipe, que ouvia a história junto comigo, meninas muito novas, todo mundo enfrentando um pós-pandemia, então depois a gente sempre conversava: "Como é que vocês estão? Vocês querem comentar sobre essa história?". A editora, a produtora que acompanhava a gravação, eu sempre muito preocupada com elas, e foi muito bonito inclusive para a própria equipe, de descobertas, então o Crônicas de um Cuidado foi um presente muito grande para mim. Poxa, é muito bonito. E eu fico pensando aqui, qual é a característica desse olhar que você devolve para a pessoa? Você acha que você consegue mostrar a pessoa com os próprios olhos para ela mesma ou você acha que você traz uma camada sua de cura? O que que você acha que o efeito do teu olhar sobre a pessoa tem a condição de causar? Como eu não sou essa pessoa, eu consigo ter um olhar muito mais generoso para ela do que ela mesma, que é realmente o que acontece com a maioria de nós. Então, quando eu estou ouvindo aquela pessoa e eu não estou me martirizando ou carregando culpas das situações que ela viveu e nem a dor dela, não estou carregando, eu estou me aproximando da dor dela. Eu sou capaz de olhar para ela com muito mais generosidade do que ela mesma, então eu devolvo para ela com essa camada. E uma outra camada que eu só vi acontecer de fato agora nesse projeto, das pessoas falarem que eu escrevo com muita poesia. Nossa, é muito poético o jeito que você coloca essa situação horrenda que aconteceu, essa terra arrasada. E eu nunca tinha reconhecido isso em mim. O roteirista que me acompanhou nesse projeto, no final, falou: "Muito obrigada por tantos textos maravilhosos". E eu falei com ela: "Nossa, ninguém nunca me falou isso antes". Eu nunca vi esse elogio. Então eu acho que é isso, generosidade e poesia. Você sente que alguma coisa sua que você já fez te causou essa sensação de generosidade para consigo mesma? Você, algum programa, algum texto, alguma coisa que você escreveu, quando você ouviu a si mesma, você sentiu essa generosidade, só que fazendo essa transformação dentro de você? Eu acho que é impossível falar sobre esse assunto sem falar do atravessamento do papel de gênero, do quanto as mulheres têm uma tendência muito grande de se cobrar, porque as chances são menores, porque se você errar, você vai ser massacrada com muito mais dureza, do quanto você confunde o ser amada com o ter que fazer, né? Se eu não fizer, não vão me amar. É um amor baseado no fazer. Então, eu acho que é importante falar desses atravessamentos para falar da dificuldade que é ser generosa consigo mesma.
dentro desse ecossistema, né, de muita exposição, onde você é testado o tempo todo, onde você pode sofrer, pode errar, porque a gente deveria poder errar, né, esse espaço do aprendizado, a gente aprende assim, mas que cada vez se torna mais perigoso, mais delicado, pode destruir você muito rápido. Então desenvolver um olhar generoso é muito difícil, eu acho que é um aprendizado para a vida. Desenvolver esse olhar para si mesma. E eu não acho difícil entregar para o outro, mas para si mesma é uma coisa bem mais recente. E essa generosidade eu acho que eu venho quando você coloca limite, quando você fala: "Não, isso aí não vai dar para mim hoje". Desde pequenas coisas, como adiar tantas vezes a gravação com você, porque eu não estava bem. E aprender a colocar esse limite e falar: "Pedro, quero fazer, mas não vou fazer agora. Tudo bem para você?". Cara, tem uma caminhada para fazer isso, sabe. Parece simples, mas para mim não foi. Pensando no seu vasto material que você já produziu, já compartilhou com o mundo, fiquei pensando se alguma vez você sentiu de volta essa generosidade a partir do que você produz, do que você compartilha. Ah não, aí toda semana, né. Toda semana vem uma pessoa diferente falar, sobre aquilo que foi para o ar. E eu não estou falando só de quem está ouvindo, eu estou falando de quem está participando. Eu acho que essa parte é muito legal. É sempre uma responsabilidade muito grande, você está dando espaço para uma pessoa falar e ela precisa se sentir cuidada nesse espaço. Eu estou falando inclusive de especialistas muito renomados, porque ninguém está isento de falar alguma coisa que pode ser mal interpretada. Então, quando acaba, a gente põe o programa no ar e a pessoa que participou volta e fala: "Foi incrível, muito obrigada por isso. Vocês são incríveis, vocês criam uma atmosfera muito boa", dá vontade de não acabar, dá vontade de ficar. A gente ouve, 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 ouve isso e é delicioso, né, a gente vai cada vez mais buscando aprimorar isso, resguardar o convidado e potencializar o que ele tem de melhor. Trazer realmente o que é o impacto dessa pessoa no mundo, o que a visão dela transporta o mundo. Então as pessoas vêm, assim, com um balde de afeto. Vou te falar, economista renomado virar e falar: "Obrigada, foi muito legal", filósofo que está na mídia, que fala para grandes públicos, fala: "Nossa, a edição ficou muito boa, me fez parecer bem melhor do que eu estava muito perdido". As pessoas começarem o programa nervosa e depois se sentir à vontade o suficiente para contar uma coisa que nunca tinha contado e chorar, como aconteceu com a Bruna Marquezine. Então, assim, vai uma variedade, uma salada maluca de pessoas que se disponibilizam para conversar de peito aberto e que depois são muito, muito, muito generosas com a gente com os feedbacks. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Quando a gente colocou no ar um programa sobre educação financeira com a Nath Finanças e o Primo Rico, eu realmente não queria mais fazer o Mamilos quando aconteceu aquilo. E o que mais me deixa triste na situação toda é o quanto eu ignorei minha intuição. Quantas vezes eu falei: "Tá bom isso, tô incomodada, esse papo não tá legal. Não, mas é impressão minha, é impressão minha", para depois ir para o ar e a gente sofreu um cancelamento, né. Foi um escândalo, foi um negócio dificílimo de passar, mas aquilo me transformou muito, me expandiu muito, o sofrimento expande a gente, né. Eu sofri verdadeiramente, eu fiquei muito deprimida, foi muito difícil, porque não só nós cometemos um erro, como é um erro num assunto muito caro para mim, que é racialidade. Então, foi muito doloroso. Errar em público é muito doloroso e depois continuar fazendo o que você faz, falando para você que você cortou o dedo e o dedo não é você toda, o dedo é o dedo, você é maior que o dedo. Então, eu demorei para elaborar, para digerir aquela dor e hoje eu olho para ela com muito carinho, por ter sentido ela até ela se esgotar e por ter aprendido muito com aquela situação. É muito doloroso. Mas eu aprendi muito com aquilo. O que você sente que você aprendeu? Eu tive essa conversa com a Juliana, porque quando aconteceu, eu virei para ela e falei: "Caramba, eu sabia, me desculpa. Em algum lugar dentro de mim eu sabia, e eu não me ouvi. Eu não sabia o que era, mas eu senti tinha alguma coisa me incomodando".
e eu não ouvi esse programa antes de ir para o ar, porque eu estava muito atarefada. Quem ouviu ficou pior ainda, porque não ouviu tudo e não percebeu, porque o meu incômodo foi na hora da gravação, de sentir que não estava rolando, entendeu? Que estava muito desequilibrado, os interesses, as perspectivas. A convidada foi a primeira vez que eu vi uma convidada desconfortável na mesa. E aí, para depois saber que existia uma história pregressa ali. Então, assim, uma sequência de erros, eu acho que eu aprendi que a gente vai errar, então você tem que se preparar para o erro, porque errar faz parte da trajetória de aprendizado e ninguém nunca vai saber tudo. E por mais que você se dedique e se prepare, você é passível de errar. E aí, nesse lugar que eu falei agora há pouco sobre gênero, sobre não se sentir o suficiente, sobre sentir que se falhar vai ser destruída, aquilo se materializou, aquilo aconteceu. Então, só de sobreviver a isso já é um aprendizado. De conseguir ir na semana seguinte num evento ao vivo, com o coração, assim, dilacerado, tinha um compromisso de trabalho. Eu também não fui gentil comigo e falei: "Você está sofrendo, não precisa ir". "Não, vai também". Então eu aprendi um pouco sobre limite, eu aprendi um pouco sobre intuição, eu aprendi mais ainda sobre o quanto esse outro é sempre um mistério, e aprendi também sobre o quanto o meu trabalho, sobre mostrar perspectivas diferentes é importante, porque a gente está estreitando cada vez mais esse universo do outro, né, desse outro radicalmente diferente de mim. Então aprendi muita coisa. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Puta merda, esse é foda. Teve uma época que eu estava me sentindo muito, que eu tenho muito isso, né, eu já fiz isso. Não, mas isso aqui eu já fiz. Então você estava perguntando se eu ouço o programa, muitas vezes eu ouço porque eu falo: "Eu estava lá, então eu já sei o que aconteceu. Cadê a outra coisa?". Então, assim, eu sempre tive isso, né. Meu primeiro emprego foi lavando ovo, tá, na granjinha que a minha avó tinha, não sei se vocês sabem, mas o ovo sai de um lugar da galinha que geralmente sai um pouco sujo, e ele precisa ser lavado para ser vendido. E já era delicado esse primeiro trabalho. Bom, mas vamos lá. Ninguém entendia muito bem o que que eu fazia. Eu sempre faço coisa que é um pouco mais complexo de explicar. Talvez o que eu gosto é do mistério. Então, assim, fui trabalhar com educação à distância em 1800 e alguma coisa. Nem falava disso. E depois eu fui trabalhar com arquitetura de informação. E aí as pessoas falavam, "Uau, isso!" E depois eu fui trabalhar com X. E aí eu fui desenhar os processos de interação humano-computador. Minha mãe só falava assim: "Espero que não seja ilegal", não tenho a menor ideia do que é isso. Planejamento digital, e na época que a gente tinha que falar com o cliente, assim: "Isso é um banner, as pessoas vão clicar e vão para o seu site". Então era muito legal, era muito inovador, para depois, quando todo mundo já sabia o que era, ir fazer podcast, há quase 9 anos. E aí ninguém sabia o que que era isso, ter podcast. Ah, um programinha de rádio que vai para o ar, assim, na internet, a pessoa ouve a hora que ela quiser. Ouve onde? Ih, menino, aí fica um pouco difícil, tem que baixar tal coisa, tem que fazer não sei o quê. Então, assim, eu brinco que a gente é a Ana Maria Braga do podcast. Já tá velho, né, já tá acontecendo há algum tempo. Esse lugar da criatividade, do se movimentar, do tá buscando esse espírito do novo é muito presente para mim. Então já teve momentos de eu virar e falar assim: "Ah, acho que eu já fiz isso aqui, não sei se faz mais alguma diferença para mim", e o pior é que se não fizer para mim, não vai estar fazendo para ninguém. E aí eu estava com a Tatá, numa loja de departamento num shopping, e uma mulher gelada chegou, pôs a mão em mim e falou assim: "Nossa, vocês salvaram a minha vida". Foi muito difícil para mim uma época e ouvir um Mamilos foi o que me manteve de pé. Aí eu falei: "Nossa, muito obrigada e tal". Aí ela falou: "Fulaninho", chamou uma criança da idade da minha filha na época, carequinha. Ela falou: "Minha filha ficou muito tempo internada no tratamento muito intensivo para câncer e vocês estiveram comigo todo esse tempo. Vocês foram minhas amigas, minhas irmãs, minhas comadres, meus guias espirituais ali falando comigo toda semana, mostrando para mim um mundo que eu não conhecia, e eu consegui suportar essa fase tão difícil da vida". Não, assim, eu não sabia nem como reagir, né.
Isso aconteceu algumas vezes, mas é óbvio que essa me tocou com mais intensidade, porque passa pela maternidade, passa pela finitude e passa por um atravessamento que você nunca vai alcançar. Que é o que você está falando é uma coisa, mas o que a pessoa está ouvindo pode ser muito mais interessante do que é o que você está falando, e vai depender do momento dela. Então me tocou muito essa mulher chegar e me abordar, e ela gelada, tremendo: "Posso te dar um abraço?". Eu não sabia, eu fiquei muito tocada com a história dela, e a menina, linda menina, estava bem, estava se recuperando, ainda pálida, mas já estava passeando. Então, assim, a vida é uma caixinha de surpresa, eu entendi que sim, tem muita coisa para falar ainda, tem muitos assuntos, e eles podem ser interessantes para pessoas que eu nem imagino. A gente conhece pessoas que se casaram porque: "Ah, eu também ouço, logo você então é desse jeito, né, sou desse jeito". E tem relatos muito, muito, muito intensos da vida de diversas pessoas, sobre como elas percebem o mundo, e isso é muito enriquecedor, porque você está falando A, a pessoa está lá no Z. Lembro uma vez que a gente fez um programa sobre vacina, muito antes de vacina ser um tema, tá, muito antigo, e nossa, aí um diretor da Fiocruz mandando e-mail, e isso também é uma surpresa muito grande, o nível de pessoas que escuta. Um diretor da Fiocruz mandou uma resposta a respeito de uma dúvida que surgiu no programa e ficou sem resposta. Falei: "Meu Deus, a gente tem que realmente ter muito cuidado com o que está falando, e olha as pessoas que estão ouvindo". Sim, eu sempre vou ficar surpresa com isso. A gente foi convidar a reitora da UFB para participar do Mamilos e ela: "Claro, adoraria, esperei por esse convite muito tempo". Ontem eu fui assistir uma peça da Denise Fraga maravilhosa que chama Eu de Você, tá em cartaz aqui em São Paulo, e eu falei: "Eu queria que todo mundo visse essa peça, mas eu tenho uma vergonha de abordar o artista". Mas, pô, quando alguém me dá um feedback positivo do meu trabalho, eu gosto. Aí, fiquei na filinha lá, humilde, esperando. A hora que chegou a vez dela, eu falei: "Ô, Denise, tudo bem? Meu nome é Cris, eu tenho um podcast, eu queria contar para todo mundo para vir assistir". Ela: "Conheço a voz. Eu sou a Cris do Mamilos". Ela deu um berro. "Eu adoro vocês, eu ouvi muito já, eu gosto muito. Nossa, que prazer", me abraçou. E aí eu falei: "Que loucura, né? Denise Fraga, escuto Mamilos". Então é isso, pessoas que eu jamais imaginaria, do economista à mulher que vende creme para cabelo numa lojinha perto da minha casa, escutam Mamilos, e isso me toca muito. Tô viajando aqui, Cris, que você fala que na sua vocação, que era já você batendo na porta das pessoas, tentando convencer que o seu Deus era era melhor que o deles. Fico pensando o tanto que você já tem compartilhado e como isso tudo tem valores morais, éticos por trás, porque no final das contas uma religião ou uma, digamos assim, uma filosofia, ela tem isso, ela tem valores morais, ela ensina como se deve viver. E eu acho muito maneiro, porque é como se você estivesse construindo coletivamente uma filosofia sobre como viver. Porque quando você fala dessas pessoas que se casaram, ou pessoas que têm afinidades por causa do Mamilos ou das coisas que você faz, eu vejo muito isso. No final das contas, o que você está transmitindo não é cada programa, é uma grande filosofia de vida, a partir da generosidade do olhar e do outro, uma construção muito coletiva. Então é como se fosse essa Bíblia que a gente falou, que na verdade você já está carregando com as suas próprias experiências, mas na verdade é como se fosse uma religião coletiva que você está ajudando a propagar. É muito engraçado isso, porque muitas pessoas falam assim: "Você já escutou a palavra do Mamilos?". E os ouvintes são meio pregadores, e eles ficam para a pessoa: "Eu não sei te explicar, mas o Mamilo sabe, então toma aqui esse programa que você vai entender melhor". Então, já virou uma piada. Mas olhando para trás, eu consigo colocar a mão no incômodo de quando eu era pequena e não conseguia entender por que que eu não queria pregar de casa em casa, por que que eu não queria ir na igreja com a minha família. Eu consegui entender por que que eu queria muito e não olhar para trás, porque eu nunca gostei de convencer os outros. Eu bater na sua porta para te falar que o meu Deus é o certo e não o seu, é um negócio que nunca fez sentido para mim, nunca. Eu nem sei se o meu Deus é o certo, eu nem sei se ele existe. Como é que eu vou te convencer? Então, eu não queria bater na porta das pessoas para convencê-las, eu queria bater na porta das pessoas para conversar com elas. E essa é a diferença do caminho que eu fui e não olhei mais para trás. Eu nunca quero convencer ninguém com quem eu estou conversando.
Eu quero realmente saber como ela chegou naquele lugar. Eu tô curiosa pela trajetória dela. Eu não quero convencer ninguém, eu nem consigo fazer isso. E eu sou uma pessoa difícil de ser convencida. Então, essa é a mudança de onde eu saí para a Bíblia que eu decidi escrever. Essa Bíblia é sobre diálogo, diálogo é uma dança. Diálogo só existe se eu sentar disposta a ser permeável pelo que você fala, senão é só um discurso. Eu falo, aí você fala, só que a sua fala não interage com o que eu acabei de falar, porque você já estava com aquilo pronto na sua cabeça, você não está permeável ao que eu estou falando. Isso não é um diálogo. Então, essa dança que é: "Ah, mas se você falou isso, e aquilo?", e eu poder discordar de você sem passar perto da ideia de te aniquilar, porque você pensa diferente de mim. A premissa do Mamilos é isso: senta na nossa mesa pessoas inteligentes, bem-intencionadas e que partem do princípio que quem está sentado com ela também é assim. Essa é a premissa, por isso que a gente nunca teve briga, embora já tivéssemos pessoas que pensam radicalmente diferentes na mesa. E aí o que a gente vai buscando na trama que a gente vai costurando com esse diálogo é onde que a gente se encontra, onde que a gente se afasta. E é claro, muitas vezes o ouvinte vira e fala: "Mas eles concordaram em tudo". É porque na maior parte das vezes a gente concorda e a gente discorda em muito pouco. O objetivo final é sempre muito parecido, o caminho que a gente vai escolher para chegar lá que difere. E essa diferença vai ter a ver com valores morais também. Não é só técnica, não é só ciência, vai passar pelo filtro do eu. Então, essa Bíblia do Mamilos não é uma Bíblia de convencimento diferente da que eu conheci, por isso que para mim ela é muito mais fácil, para mim ela é gostosa, para mim ela não exige nem tanta coragem, eu não tenho que convencer ninguém de nada, só tenho que ouvir. Eu acredito muito que, a gente não vive sozinho, por mais que a gente viva numa sociedade ultraliberal, eu realmente acho que a gente nem tá no mundo para ser feliz, não acredito nisso. Eu não acho que a gente busque a felicidade. A gente está no mundo para ser amado e para amar. E acomodar as angústias que é a vida dentro dos amores. Os amores dão sustentação para que a gente viva a angústia natural que é viver. Viver é uma sequência de angústia. E o amor é um colchão que te permite dormir, se desligar um pouco dessas angústias, ter onde deitar. Então, quando eu olho para esse lugar quase sagrado do outro, eu só vou existir com este outro a partir da conversa. É o diálogo que vai me manter humano, que vai me manter respeitando que o outro exista. É o diálogo. A gente passou a se angustiar depois que a gente começou a falar. Uma vez que você atravessa o portal da linguagem, e saber falar não quer dizer que a gente sabe se comunicar, né? Isso é uma doideira. A partir do momento que você passou o portal da linguagem, as relações ficam muito complexas. Então, o que me desafia, o meu apaixonamento é pelo poder de conversar, de dialogar. Essa Bíblia é baseada nisso, para isto. A gente fala que é para um caminho de democracia, de fortalecimento da democracia, mas quando eu me permito vir de um lugar muito mais espiritualizado, acho que é de sobrevivência mesmo. É a ferramenta de sobrevivência que eu conheço. Se alguém chegar e falar assim: "Olha, Cris, tem uma outra aqui, incrível", talvez eu me apaixone por ela também, mas eu gosto muito desse lugar de diálogo. O seu amar e ser amado é conversar e ser conversado, né? É por aí. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como se conectar criativamente com o seu material interno? Eu diria para mim mesma: acredite que você é criativa, porque existe um mistério em torno dessa palavra, como se criatividade fosse uma coisa que você nasce com ela, usa profissionalmente e fica muito rico. Mas não é verdade. A criatividade está presente em diversos aspectos da vida, muitas vezes nem estão no campo profissional. O AG sempre costuma falar comigo: "Meu Deus, você abre a geladeira e sabe o que você vai fazer de almoço, eu não consigo entender em que momento que você cria". E o pior, tem hora que você começa a fazer uma coisa, muda de ideia e faz outra. Como funciona? Então eu acho que a criatividade está presente e ela, até por uma questão de sobrevivência,
está muito presente nas mulheres, muito presente. Esse lugar do cuidado tem criatividade. Tenta entreter uma criança 2, 3 horas dentro do carro numa viagem. Tá nesse lugar de: que eu vou fazer com esse pouquinho de sobra de comida que uma coisa nem combina com a outra?". Então, a criatividade, ela é um dom de sobreviver melhor no mundo. Então eu gostaria de saber isso desde sempre. Quem sabe eu não tivesse mais autoestima profissional, entendesse que eu sou criativa. Eu fui diretora de criação executiva numa agência de publicidade, onde eu comecei como o X. E aí todo mundo falava: "Não, mas o X não é criativo, o X sabe fazer estrutura". E eu lembro do meu sofrimento e olhar para o CEO e falar: "Por que ele me promoveu a diretora de criação executiva numa época que nem tem mulher nesse rolê", entendeu? 10 anos atrás, nem tinha mina nesse lugar, o cara me colocou aqui, a doida foi, né. Mas porque eu nem sou criativa, criativa é redator, é diretor de arte. Então esse lugar de entender que criativo é quem cria, não importa o que está sendo criado, é uma criação. Eu gostaria de ter sabido disso antes. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem ainda um detalhe que piora, porque se existe um departamento chamado criação ou cargos que são os criativos, quem não é isso só pode ser não criativo, né, como se existisse o departamento dos bonitos Isso, e o resto das pessoas são os feios, né. é bem isso mesmo. Esse lugar é muito excludente. Muito, muito. Né, criativo é o cara que escreveu a peça da Denise Fraga, ou também o cara que entendeu como iluminar esse lugar, e que hora que a música entra e sai, e que fez a roupa dela esvoaçante, assim como cada um dos personagens que estão passando por ela. Pô, é um conjunto de criatividade. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Eu acho que o mundo do brincar, sem se levar muito a sério. E esse lugar do brincar, de poder rir de si mesma, de não levar tão a sério tudo, pode ser mais leve. Dá para ser mais leve, embora eu acredite que precisa realmente de trajetória para você se permitir isso. Acho que é óbvio, isso vai depender do contexto com que você é criado, né. Minha filha flutua, ela não é leve, flutua. É um negócio que até me preocupa, eu falo: "Meu Deus, essa menina qualquer dia desse sai voando". Eu falo que eu preciso amarrar uma cordinha no pé dela e no meu pulso, eu tenho medo dela pegar voo, mas eu gostaria que a minha criança interna soubesse que ela poderia ser mais leve, que ela poderia ser mais brincante. Talvez só agora ela possa de fato, mas eu queria que ela soubesse que um momento vai chegar. Nessa conversa com a Cris Bart, ela contou como desde pequeno já teve que se confrontar com a complexa tarefa de tentar convencer as pessoas a mudarem as suas crenças. A gente falou também sobre como a preparação era importante nesses enfrentamentos de desafios que ela tem até hoje. E o interessante é que ela diz que essa preparação hoje em dia não é somente pela pesquisa das pautas que ela vai conduzir ou por carregar uma bíblia com as respostas, como na sua época de criança, mas sim no acúmulo de todas essas trocas que ela vem fazendo. A Cris parece ter uma capacidade de se conectar com a complexidade dos seres humanos e de se sentir atraída pelo mistério de cada um. Essa compaixão faz com que, através da sua escuta generosa, as pessoas consigam se olhar com os próprios olhos, mas olhos sem as camadas de culpa e de julgamentos, como se ela oferecesse a oportunidade da pessoa experimentar se enxergar com um lampejo de alto amor. E uma vez que você se enxerga assim, não dá para desenxergar. E é por isso que ela recebe os baldes de afeto por esses diálogos compartilhados, tanto dos convidados quanto do público. A Cris traz também um ponto importantíssimo, que é os atravessamentos de gênero e dessa atrofia da autoestima e da falta de generosidade para consigo mesma que impacta a mulher nessa nossa sociedade patriarcal. Mas é através do espelho dessa generosidade para com os outros que ela consegue se enxergar com um olhar generoso, que aos poucos vão fortalecendo e curando essa atrofia. Quando eu conversei com a Cris pela primeira vez, eu tive a sensação de que ela tinha a própria religião, o crisbartismo, como eu brinquei com ela. Mas me aprofundando agora nessa conversa, eu vejo que é um pouco diferente. Não é a sua própria religião, mas sim uma crença coletiva que ela humildemente está ajudando a codificar. E agora parece que finalmente ela tem orgulho dessa Bíblia que ela está carregando.
e que, diferente do convencimento de antigamente, simplesmente ela vai convidando cada pessoa que ela troca a fazer parte dessa grande obra de amor. Eu aprendi com a Cris Bartz que cada pessoa é um mistério e que se a gente conseguir olhar o outro com esse olhar generoso, a gente pode encontrar o que a gente tem em comum, para além das nossas diferenças. Eu aprendi também que quando a gente volta esse olhar generoso para nós mesmos e entende que todo mundo pode ser criativo, já que criatividade é um dom de sobreviver melhor no mundo, a gente pode ir desconstruindo uma das muitas camadas de opressão a que a gente foi submetido. Até porque, para substituir essas crenças limitantes, a gente precisa usar a criatividade para o que ela faz de melhor, que é criar uma nova percepção da realidade. Você pode acompanhar a Cris Bartz no podcast Mamilos e no seu novo projeto solo Crônicas de um Cuidado. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.